Opa, fala aí, voz da minha cabeça. Lançou o episódio 4 de Fire Force e eu espero conseguir lançar esse vídeo mais ou menos quando chegar o episódio 5 ou quando estiver perto de chegar o episódio, já que esse vídeo aqui está sendo gravado um pouquinho depois do habitual. O mais importante aqui é que eu vou comentar sem muita demora, logo após minha indigagem, pra já ir agilizando um pouco as coisas aqui. Vou comentar sobre o episódio 4 e dar meus pitacos sobre o que aconteceu. Opa! Para tudo aí! Antes de continuar o vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreve aí, dá aquela força pro canal. Afinal de contas, se você mesmo não demonstrar interesse, o YouTube não vai te recomendar de novo. E agora sim, bora continuar pro vídeo. O episódio então começa com a luta dos destruidores contra a 8ª unidade. E ele vai ser focado nisso aqui. Vai ser basicamente o episódio inteiro só a 8ª contra os destruidores, especificamente a Gold. Em mais especial ali, que ela vai ser o que vai ter mais destaque. Vai ter um momento ou outro que o Shinra aparece lutando contra o Burns, mas fica um pouco mais em segundo plano por enquanto. O que acontece é que a Gold, justamente por ela ter mais destaque aqui, ela toma a frente dos destruidores e fica, não me garanto, ela tá sozinha, não quer que o outro se meta. E nisso também, a Akuma Tamaki tá ali tomando a frente da luta pela 8ª. O Vulcan entrega umas pílulas para ela, que a gente vai ver daqui a pouquinho, daqui a alguns instantes, segundinhos, o que é. Antes disso, o episódio vai mostrar ali que a Gold consegue controlar os metais que estão em posse da 8ª. No caso, ela consegue levantar o escudo deles, que é feito de ferro. Então ela começa a usar esse poder de magnetismo para controlar não só o que jogam nela, mas o que está do outro lado. Ela pega para ela e começa a usar. E o Lich, que está em um lugar seguro, no caso atrás da muralha que eles acabaram de estourar para entrar ali, ele está observando tudo para tentar entender qual que é o poder da Gold. E ele já está sacando isso. Ele já percebeu a questão do poder do magnetismo, a questão dela ter uma manopla que é feita de ouro, e ele pede que a 8ª pare de atacar a Gold com objetos metálicos. Porque mesmo que o ouro não seja um metal magnético, que ele não seja afetado por ímãs normalmente, ele pode se tornar magnético ao ser aquecido até certa temperatura. E é isso que a Gold está fazendo. Ela está aquecendo a manopla de ouro dela até uma certa temperatura para que esse ouro vire magnético e ela consiga controlar metais ao redor dela. Porém, ainda com esse aviso dele, a Gold, naquele ponto ali do episódio, já tinha conseguido controlar as corujas da Maki, que no caso seriam as Tekyo. Não sei como que você chama, mas qualquer um dos está certo. E é nesse momento que a Tamaki consegue brilhar um pouquinho, pelo menos, no episódio. Porque lembra daquelas pílulas que o Vulcan passou para ela? No caso, ela conseguiu usar uma dessas pílulas naquele momento. E o que aquela pílula faz? A pílula é basicamente um booster, né? Quando ela for usada, ela vai gerar uma combustão ali naquela região e ela vai gerar uma grande chama. Então ela vai ajudar na questão da Tamaki não conseguir gerar muitas chamas naturalmente. Foi uma coisa que a própria Tamaki pediu pro Vulcan fazer, mostrado ali no flashback que a técnica dela em Asakusa ela foi mais refinada e tudo mais, mas a produção natural dela de chamas não foi melhorada em si. Então ela precisaria dessa ajudinha. E foi o que aconteceu naquele momento. Infelizmente, mesmo tendo um ataque boostado, né, tem um ataque bem forte pelo visto ali, ela não conseguiu oferecer dano à Gold, porque a Gold ela também tem muita resistência a fogo. Então ela tenta controlar os movimentos da Tamaki através do cinto dos bombeiros, que é feito de metal, nos proporcionando esta cena que foi 100% necessária para o episódio, eu lhe garanto. E assim como todo mundo ali percebe que ela vai tentar fazer isso em algum momento da luta, o Hinawa diz para eles tirarem o cinto, porque o cinto é a única coisa de metal que existe na roupa dos bombeiros. A roupa dos bombeiros é projetada com várias partes de plástico que são refinadas, feitas para aguentar fogo, um calor muito quente. Muito quente, meio redundante. Mas enfim, você entendeu. Um plástico muito resistente para aguentar calor. E a única coisa de metal é o cinto. Então eles tiram o cinto e consequentemente ficam sem calças. Mas o Hinawa diz que eles não precisam se envergonhar porque eles fazem aquele calendário de nu artístico todos os anos. O que desperta a curiosidade da Gold sobre o pagamento desse serviço. Que ela simplesmente é respondida com: "Ô McCaden, que bolha do Twitter você vive? Para não saber que gente gostosa vende pra cá." Logo em seguida, a Lisa entra em campo, justamente porque as chamas dela são magnéticas. Então ela teoricamente não seria afetada por um período de tempo ali pelo poder da Gold. Ela conseguiria arranjar tempo para eles bolarem uma estratégia que derrotaria a destruidora. E felizmente
o Lich já tem uma ideia para ser executada. E que ideia é essa? Simplesmente cobrir a manopla da Gold com ferro. E como que eles vão fazer isso? Você me pergunta. Bom, eles simplesmente vão aquecer este ferro no rabo da Tamaki. Man, it's getting hot in here. Porque ela tem aquelas chamas que ficam em forma de rabo, de cauda de gato, com uma pequena ajuda do booster para aumentar aquelas chamas. E também de oxigênio altamente concentrado, justamente para boostar ainda mais aquelas chamas a ponto do ferro ficar derretido. E também ao ponto de fundi-lo, né, para ter tudo uma única massa de ferro. Porque eles vão jogando vários elementos ali que são de metal, tipo umas porcas, um parafuso. Então aquilo aí tudo tem que se dissolver, né, ficar em estado líquido e se fundir. E por que precisam aquecer o ferro? Por que precisa dessa grande quantidade de ferro líquido que se junta em uma maçaroca só? Porque o ferro, a partir de um certo ponto que ele é aquecido, ele deixa de ser magnético. Então ele deixaria de ser afetado pelo poder da Gold e consequentemente ele meio que poderia também barrar o poder dela. Meio que o metal já estando em cima ali dificultaria para meio que o sinal dela de se expandir completamente, de forma livre. Pelo menos foi isso que eu entendi, né? Eu devo ter usado as palavras mais erradas possíveis, mas eu espero que você tenha conseguido compreender mais ou menos o que eu quis falar. E dessa forma, simplesmente temos o próximo então que toma a frente do lado dos destruidores é o Stream, que resumidamente ele consegue controlar o calor no ar, a ponto de conseguir gerar mini tornados, né, redemoinhos de ar, e ele ataca usando esse ar, né, esse redemoinho, o que faz com que seja muito mais difícil de lidar com ele do que era com a Gold, porque como é que você vai parar, vai impedir ele de controlar o calor que está no ambiente inteiro, que é isso que é basicamente isso que ele está fazendo, o ar fica no ambiente inteiro, certo? Você teria que barrar o ar para ele parar de atacar, é bem mais complicado, mas felizmente o Arthur chega ali e acaba com a brincadeira. Então a gente não tem muita chance mais de ver o Stream em ação, pelo menos não por enquanto. E é só aí que a gente volta pro Shinra e pro Burns, pelo menos na cena que eu decidi deixar aqui no roteiro. Teve uma outra cena ali no meio do episódio. Mas enfim, o importante nesse momento aqui é que a gente volta pro confronto deles e o Burns está ali novamente filosofando um pouco, dizendo que as orações dele sempre foram pelo Império, ele sempre rezou muito pelo Império e pelo mundo, mas que mesmo ele rezando por isso, a oração dele, a reza dele, nunca desejou nada. Ele ainda diz, ainda joga na cara do Shinra que ele queria muita coisa, mas nada do que ele queria ele realmente conseguiu. Ele encontrou o irmão dele, mas o irmão dele foi tirado dele de novo. Ele queria vingar a mãe, mas isso ele não pode mais fazer porque a pessoa que ele acreditava que tinha matado a mãe dele, na verdade era a própria mãe. O que ele acreditava que o Infernal tinha matado a mãe dele e deu no que deu. Na primeira temporada ele descobriu que na verdade aquele Infernal que ele odiava era a mãe dele. E o Burns ainda disse que as coisas vão continuar assim, porque naquele momento ele manda o Tages Branco ali, um cara que estava atrás dele, botar um inseto no Obi, cumprindo o que ele disse que ia fazer, que era tentar transformar o Obi em Infernal. E é aqui que o episódio acaba. O próximo episódio já deve estar chegando nos próximos dias. Gostei bastante desse episódio aqui também. Por enquanto tá indo mais ou menos no que eu esperava. Eu imagino que o próximo episódio deve intercalar um pouco mais entre a luta do Burns e do Shinra com a luta da oitava contra os Destruidores, especificamente com um personagem em destaque que já deve aparecer no próximo episódio. Se não me engano, ele foi citado aqui no meio, mas eu não botei no roteiro, provavelmente porque eu não me lembrei de onde que veio essa citação. Mas foi em algum momento dos Destruidores conversando ali, mais ou menos. Mas o Dragon, o personagem que já está na abertura, deve chegar no próximo episódio ali. E aí deve intercalar entre a luta da oitava com ele, com a luta do Shinra com o Burns. Acho que o próximo episódio deve ter cenas de luta bem mais legais que esse aqui. Eu espero que tenha. Pela luta do Shinra com o Burns, tem vários momentos que, pra mim, são bem legais e eu quero ver animado. Mas me diz aí o que você achou do episódio. Achou que faltou alguma coisa? Achou que eles adaptaram bem? Até porque eles estão reorganizando várias coisas aqui pra fazer o anime ter um ritmo próprio e bem gostosinho em anime. Porque o ritmo do mangá e o ritmo do anime são diferentes, nem sempre dá pra fazer tudo certinho ipsis literis. Dê o like, né? Se você está aqui até o final do vídeo é porque alguma coisa boa você viu, alguma coisa você gostou. Se inscreve se não for inscrito e eu vejo vocês que estiverem assistindo em qualquer vídeo que eu acabar postando por aqui.